Vocês já perceberam que quando estamos em diferentes lugares temos diferentes sensações? Se você nunca parou para pensar nisso, hoje eu vou te contar uma história. Vocês com certeza já conhecem o Chapeuzinho Vermelho, certo? Mas vocês já ouviram falar dos Chapeuzinhos coloridos? Era uma vez muitas Chapeuzinhos. Tinha vermelho, claro, mas também tinha a amarela, que adorava o sol, a verde, que adorava a natureza, a azul, que adorava pensar, a laranja, que era cheia de energia, e a preta, que era cheia de atitude. Todas elas viviam num reino que era super colorido, animado, mas por algum motivo elas precisaram se mudar para um reino que era cinza, um lugar sem vida, sem luz natural. E as Chapeuzinhos, que eram todas animadas, começaram a se retrair. E elas foram percebendo que aquilo não era só o cansaço e a mudança, e sim o espaço ao redor delas. E é sobre isso que eu vou te falar hoje: o impacto da arquitetura nas nossas emoções e no nosso bem-estar. Meu nome é Manuela Almeida Hadler e hoje vamos olhar a arquitetura além das paredes. Quero começar então com uma reflexão de apenas 10 segundos. Quero que vocês pensem, respirem e reflitam. O que vocês sentiriam se estivessem nestes dois ambientes? Bom, provavelmente você sentiu que o hospital, apesar de ser um lugar que traz muitas emoções, muitas coisas acontecendo, ele vai trazer aconchego, serenidade e limpeza. Isso porque as cores são leves, claras e tons pastéis. Já a casa de festas vai ser um lugar que vai trazer esse alerta, agitação, porque as cores são estimulantes, fortes e saturadas. A ciência, então, vai explicar isso de várias formas. E a primeira delas é a experiência com a cor. Então, você se lembra daquelas suas provas sendo corrigidas de vermelho? Ou até do sinaleiro de trânsito que você vê todos os dias? Muita gente vai assimilar o vermelho ao errado, proibido, trazendo emoções ruins. E isso é só um exemplo da psicodinâmica das cores, que foi estudada pelo escritor alemão Johann Goethe. E ele vai falar que as diferentes cores vão despertar sentimentos, comportamentos e emoções. Para explicar isso, ele vai separar então em 4 tipos. O primeiro é o impacto emocional. Então, as diferentes cores vão impactar diferentes sensações e trazer diferentes emoções. O segundo é o impacto nas decisões. Então, as cores podem nos influenciar a tomar certas decisões. Como, por exemplo, sabe quando você entra num shopping e vê uma loja em liquidação? Aquilo vai estar em vermelho, porque vai te fazer chamar a atenção. Ou até mesmo quando você vai em restaurante de fast food, que você vê o vermelho com o amarelo para estimular o seu apetite. O terceiro é a simbologia cultural. Então, as cores vão ter significados diferentes nas culturas. Como, por exemplo, o branco no Oriente, ele significa luto, e no Ocidente, onde estamos, significa paz. E por fim, os impactos fisiológicos e psicológicos das cores. Algumas podem aumentar a nossa frequência cardíaca, como o vermelho, e outras reduzir a nossa ansiedade, como o verde. Permitindo assim, com esse estudo da roda cromática, criar espaços que não apenas atendem às necessidades funcionais, mas também provoquem emoções desejadas. Além dele, então, 2 autores vão reafirmar a sua teoria. O Luciano Guimarães, professor de jornalismo na USP e autor do livro A Cor como Informação, vai falar que as cores elas não são somente um elemento, mas sim um código capaz de comunicar. E o filósofo da linguagem, Wittgenstein, ele vai falar que as cores elas vão despertar esses diferentes sentimentos, trazendo diferentes identidades para as pessoas e para os lugares também. Mas não são somente as cores. Segundo a professora de Arquitetura e Urbanismo na USP, Amanda Ruggeiro, a luz natural, a ventilação e as plantas, elas vão trazer o nosso bem-estar. Isso devido a uma conexão profunda com a natureza. E isso é chamado de design biofílico. Ele foi proposto pelo escritor e naturalista E.O. Wilson. E ele vai estudar como que essas plantas vão melhorar o nosso bem-estar. O estudo que comprovou isso foi feito durante a pandemia,
no qual algumas pessoas tinham plantas durante o confinamento e outras não. As que tinham apresentaram menos sintomas de depressão, ansiedade, a pressão arterial delas baixou e também elas tiveram facilidade em restaurar a atenção após tarefas cognitivas difíceis. Mas por que isso é tão importante? Bom, dois autores vão trazer então aspectos dessa importância. O primeiro é o autor do livro A Sabedoria Secreta da Natureza, que ele vai falar, Peter Woollimel, que ele vai falar em seu livro dois tópicos. O primeiro é que os ecossistemas são redes vivas onde tudo está interligado. E isso vai ser devido a essa conexão profunda da natureza, e a gente tem que trazer isso para os nossos ambientes, onde a gente vai conectar no design biofílico a natureza, o ser humano e a tecnologia. Além disso, no seu livro, ele vai falar que, que a gente não pode controlar a natureza, e sim aprender com ela. E esse mesmo pensamento está no design biofílico, onde a gente integra a natureza em vez de sobrepô-la. Além dele, o filósofo Byung-Chul Han, ele vai citar no seu livro Sociedade Cansada, que a gente vive numa sociedade de desempenho, uma sociedade movida por pressa, esgotamento e ansiedade. E a arquitetura ela vai vir como essa forma de resistência e de esperança, criando espaços mais vivos, mais humanos e que regeneram e respiram o futuro. Tudo isso é chamado de neurodesign, um conceito dentro da neuroarquitetura que foi consolidada por Fred Gage e John Paul Herbert. E isso junta a neurociência com a arquitetura. E eles vão entender como que os espaços ao nosso redor vão impactar no nosso corpo e na nossa mente. Bom, para explicar isso, eu trouxe alguns exemplos científicos. O primeiro é o contato com a natureza. Então, o contato com a natureza, ele vai melhorar o nosso sistema imunológico. O contato com a luz natural vai regular o nosso humor e o nosso sono. Os sons da natureza vão melhorar a nossa ansiedade. Os materiais da natureza vão promover um aconchego. E, por fim, as vistas para o verde podem melhorar na recuperação física e aumentar a nossa criatividade. Além disso, a água ela é um elemento muito importante, porque, além de promover esses sons da natureza, ela vai poder resfriar os ambientes, ajudando muito na economia do planeta, sendo tipo um ar-condicionado natural. E para isso, então, o Bill Boring, Kathy Ryan e Dakota Walker vão escrever o livro The Economies of Biophilia, onde eles vão falar como que essas plantas vão ajudar na economia. Além disso, neste livro, eles vão trazer alguns exemplos de benefícios dos espaços projetados com a neuroarquitetura. E estes são: escritórios podem aumentar a produtividade e diminuir a rotatividade dos funcionários. Nas escolas, vai melhorar o desempenho acadêmico e reduzir as faltas. E em hospitais, ajudar na recuperação física e na retenção dos profissionais. Então, foi assim que as Chapeuzinhos lá do começo conseguiram restaurar o reino delas. A azul trouxe lugares mais tranquilos, a amarela abriu as janelas, trouxe a luz natural, a verde foi pondo plantas em cada cantinho, e assim elas perceberam que elas conseguiram realmente reanimar o reino delas. Com a psicodinâmica das cores, elas traziam sensações únicas, e o design biofílico conectava, deixava mais vivo e harmônico. Sendo assim, o reino delas era mais humano, trazia mais bem-estar e mostrava o interior das Chapeuzinhos, mostrando que quando a gente muda, a gente também muda. Então, por fim, eu quero terminar com uma reflexão. Eu quero que da próxima vez que você entrar em algum lugar, você pare um pouco, respire fundo e pense: o que esse lugar está tentando te dizer? E como você se sente ali? Porque a arquitetura ela não consegue falar, mas ela com certeza se comunica. E agora mesmo, pense um pouco. O que seria um lugar aconchegante e feliz para você e o que tem nele?
Porque, entendendo como ela se comunica com a gente pode criar espaços mais vivos, mais humanos e mais com a nossa personalidade. Muito obrigada!